Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 8. Nesta aula vamos a ver algumas propriedades para o cálculo de limites e também veremos alguns exemplos resolvidos. Lembrar que na aula passada foi introduzido a noção de limite de uma função. Para relembrar essa noção intuitiva, temos que ver alguns exemplos. Consideremos essa função h, é uma função definida por partes, que vai ser 0 para qualquer número menor que 0, e vai ser 1 para qualquer número maior ou igual que 0. Essa curva vermelha é o gráfico da função. Dá para ver que quando nos aproximarmos de 0, bem, os valores da função são sempre constantes, e eles ficam próximos de 0. Então podemos escrever que o limite lateral à esquerda dessa função, quando t tende a 0, é 0. Já o limite lateral à direita, vemos que quando t tende a 0 pela direita, os valores da função são sempre constantes, e esse valor constante é igual a 1. Então, temos esse limite lateral. Vemos que os limites laterais existem, porém são distintos, então esse limite não existe. Agora, consideremos essa função g, definida como seno de π sobre x. Podemos ou queremos estudar o limite dessa função quando x tende a 0. Bem, para isto vamos considerar esses números 1 sobre n, sendo que n é um número natural. Vemos que quando n é suficientemente grande, ou seja, quando n cresce indefinidamente, x aproxima-se de 0. Então, se nos aproximarmos de 0 a través desses números, o que acontece com os valores da função? Bem, g de 1 sobre n ficaria igual a seno de nπ, mas o valor dessa função em nπ é 0. Então, vemos que nos números da forma 1 sobre n, nossa função é 0. Mas isso não implica que o limite vai ser 0, pois, por exemplo, podemos tomar agora outra sequência de pontos que se aproximam de 0, que são os números da forma 2 sobre n, e que ao avaliar temos que o resultado vai ser 1, 0 ou menos 1, e vai depender do natural n. Por exemplo, se n for um número par, vamos ter que o seno de nπ dividido por 2 vai ser 0. Bem, então, dessa forma estamos vendo que quando nos aproximamos de 0, a nossa função g não se está aproximando de um único valor. Tá? Então, bem, aqui estamos analisando quando x se aproxima a 0 pela direita. Então, esse limite lateral não existe. Consequentemente, o limite da função quando x tende a 0 não existe. E isso, bem, dá para perceber na figura. Vemos, talvez seja bom ver no GeoGebra. A gente escreve seno de 1 sobre o π sobre x. E vemos que se a gente aumenta o zoom para valores próximos de 0, vemos que nossa função não tem um comportamento apropriado, no sentido de que não se está aproximando de um único valor. Tem essas oscilações muito rápidas, próximas de 0. Por exemplo, a nossa função, lembra que era 0 nos x igual a 1 sobre n. Então aqui vai ser 1 sobre n para algum n, tá? Específico. Quando vamos nos aproximando de 0, a função oscila muito mais rápido. E por isso que ela não apresenta um comportamento que se aproxima de um único número real. Sempre está oscilando entre menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Por isso tem essas oscilações. Bem, agora, no seguinte exemplo, temos
esa función que usando la definición de valor absoluto puede ser reescrita de esa forma. Y ven, o gráfico de esa función sería e-1 cuando x es menor que 0, e1 cuando x es mayor que 0. Entonces da para ver aquí que o límite lateral a izquierda va a ser -1, cuando x se aproxima a 0 va a ser -1. E quando x se aproxima a 0 pela direita, os valores da função ficam próximos de 1. De fato, os valores da função são sempre constantes igual a 1, então o limite lateral à direita é 1. Novamente, os limites laterais existem, mas são distintos, porém, esse limite não existe. Então, esses três exemplos são exemplos onde o limite de uma função não existe. No primeiro e no terceiro exemplo, tínhamos que os limites laterais existiam, mas como os limites laterais são distintos, então o limite não existe. Já no segundo exemplo, é um exemplo onde nem os limites laterais existem. Consequentemente, o limite não vai existir. Agora, vamos apresentar as propriedades importantes para o cálculo do limite. Suponhamos que temos duas funções, f e g, de tal forma que os limites dessas funções, quando x tende a é um número, ou seja, existem. E vamos considerar uma constante c. Bem, a primeira propriedade imediata é que limite da função x, quando x tende a, é o a. Tá? Isto, bem, fica claro, né? Porque se x tende a, bem, a nossa função que toma valor x tem que tender a a. E o limite de uma constante é a própria constante. Isso com as outras propriedades, as 2, a propriedade 4 e a propriedade 3, vai nos permitir afirmar que o limite de um polinômio, de uma função polinomial, quando x tende a a, é simplesmente avaliar o polinômio no número a. Isto para funções polinomiais. Bem, a segunda propriedade afirma que, sabendo que ambos limites existem, o limite da soma existe e é igual a soma dos limites. A mesma propriedade acontece se, em vez da soma, temos uma diferença. A quarta propriedade é limite de uma constante por uma função vai ser a constante pelo limite da função. Logo, o limite de um produto, note-se, né? Sempre ter em conta que temos essa hipótese de que os limites de f e g existem. Então, o limite de um produto vai ser igual ao produto dos limites. O limite de um quociente vai ser igual ao quociente dos limites, sempre que a função denominador, seu limite seja distinto de 0. Logo, isto aqui é consequência de a propriedade 5, tá? Fazendo um número n um inteiro positivo, então potência, lembrar que significa multiplicar a função n vezes. Então, essa propriedade é consequência da propriedade 5. Depois, também temos a seguinte propriedade. Suponhamos que temos uma função f e temos a raiz enésima da função. Se a função que tem limite e esse limite for maior que 0, então o limite da raiz enésima da função vai ser igual a raiz enésima do limite da função. Então, aqui tem que ter uma restrição de que se n for par, estamos precisamente considerando que o limite deve ser maior que 0. Mas quando n for ímpar, bem, nesse caso a propriedade é válida e não é necessário colocar essa restrição, pois sabemos que quando o índice de uma raiz é ímpar, o radicando pode ser qualquer número. E essas propriedades continuam sendo válidas se, em vez de considerar x tendendo a,
consideramos os limites laterais. Agora, outra propriedade importante dos limites é o famoso chamado teorema do confronto, ou também conhecido como teorema do sanduíche. Ele afirma que, suponhamos que temos três funções definidas num intervalo i, tá? Temos aqui um intervalo, e uma é menor que a outra, e essa função é menor ou igual que a outra função. Então a gente pode fazer mais ou menos um gráfico. Vamos supor que a está aqui no intervalo, temos a função f, temos nossa função g, e temos nossa função h. Então, vamos escrever mais por aqui. Supondo que essa função e essa função tenham limites quando x tende a e esse limite seja L, como na figura talvez, vamos supor que L está aqui. Então, isso força necessariamente que a função que está entre, bem, cujo gráfico está entre o gráfico das outras duas funções, ou seja, que verificam essas desigualdades, as funções, necessariamente implica que essa função também tem limite, e esse limite, quando x tende a é o próprio L. Bem, esse teorema do sanduíche é válido também se trocarmos x tendendo a por x tendendo a pela direita ou x tendendo a pela esquerda. Ok, agora vejamos exemplos. Neste caso, queremos calcular o limite dessa função polinomial. E como mencionei, quando temos uma função polinomial, seu limite vai ser igual a função avaliada no número onde estamos tomando o limite. Isso, novamente, é consequência dessa propriedade, é isso aqui e essa aqui. As quatro primeiras propriedades. Certo. Bem, de fato, também é consequência dessa propriedade 5, tá? Porque um polinômio tem potência x a n. E, bem, nesse caso estaríamos aplicando essa propriedade com essa propriedade para provar que o limite dessa função essa função potência quando x tende a é a n. Ok, então aqui esse seria nosso polinômio. Seu limite vai ser simplesmente p de 2. A gente avalia p em 2 e o resultado é menos 2. Neste caso temos, no seguinte exemplo, temos duas funções, são polinomiais, essa seria uma função racional, e como cada uma delas é uma função polinomial, sempre o limite vai existir. Então temos que o numerador, seu limite é 5, tá? Bem, de fato, o limite seria, né, esse polinômio avaliado em 3, seria 5 por 3 menos 1, 14, que é distinto de 0. Né? Essa função tem limite distinto de 0 quando x tende a 3. E o numerador também tem limite quando x tende a 3, seria 4 por 3 menos 5, 7. Logo, devido à propriedade 6, limite de um quociente, e temos que o denominador, seu limite, é distinto de 0, então esse limite seria o quociente dos limites, que seria 1/2. Depois, queremos calcular esse limite aqui. Temos uma raiz quadrada. Bem, primeiro vamos calcular o limite do radicando. Se o limite do radicando fosse maior que 0, podemos aplicar a propriedade número 8. Bem, o limite do radicando, neste caso, o radicando é uma função racional, e vemos que o numerador e o denominador têm ambos limites, porque são funções polinomiais, e o limite da função que está no numerador seria avaliar essa função em 2, e isso vai nos dar 14.
o limite da função que está no denominador, também podemos calcular seu limite avaliando em 2 e nos dá 9. Logo, o limite do quociente vai ser, como o denominador tem limite distinto de 0, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. Seria 14 novenos. Logo, devido à propriedade de 8, o limite da raiz quadrada dessa função seria igual a raiz quadrada do limite do radicando. Já calculamos o limite do radicando de 14 novenos, simplificando, fica raiz de 14 tercios. Bem, agora vejamos este exemplo 7. Nótese que nossa função é uma função definida por partes. Toma essa expressão quando x é distinto de menos 3. Agora, queremos calcular o limite da função quando x tende a menos 3. Nótese que para efeitos do cálculo do limite, não nos interessa saber o que acontece com o valor da função em menos 3, ou talvez não esteja definida. Simplesmente queremos saber o comportamento da função para x próximos de menos 3. Agora, nossa função, como se comporta quando x é distinto de menos 3? É x quadrado menos 9. Então, o limite da função f quando x tende a menos 3 vai ser igual ao limite quando x é distinto de menos 3, toma esse valor, então seria o limite de x quadrado menos 9 quando x tende a menos 3. E isto, bem, seria avaliar essa função polinomial em menos 3, vai dar 0. Agora, a partir do seguinte exemplo, a gente vai ver exemplos que não dá para aplicar de maneira direta a propriedade do limite de um quociente, que era igual ao quociente dos limites. Pois, neste caso, vemos que o denominador, seu limite quando x tende a 1, vai ser 1 menos 1, 0. E o numerador, seu limite quando x tende a 1, é uma função polinomial, avaliando em 1, dá 0. Então, se a gente simplesmente substituísse por x igual a 1, teríamos um resultado da forma 0 sobre 0. E isso não está definido. ¿Ah? E nesse caso, dizemos que esse limite tem a forma indeterminada 0 sobre 0. Então, o objetivo aqui é tentar fazer manipulações algébricas, tá? De tal forma de eliminar essa indeterminação. E para isto, neste caso, a gente pode perceber que o numerador, como já vimos que em 1 dá 0, isso significa que x quadrado mais 3x menos 4 pode ser escrito como x menos 1 por outro termo, certo? Porque 1 vai ser uma raiz desse polinômio. De fato, esse polinômio pode ser escrito como x mais 4 por x menos 1. E nesse caso, bem, podemos, nótese que aqui o domínio da função é todos os reais distintos de 1, então podemos cortar x menos 1, fica x mais 4. Ou seja, em outras palavras, a gente conseguiu fazer a divisão desses dois polinômios. Logo, então, essa expressão aqui, essa função polinomial, é a mesma coisa que x mais 4 para os x distintos de 1. Mas como a gente quer analisar o limite da função quando x tende a 1, então calculamos o limite dessa função quando x tende a 1 como o limite dessa função quando x tende a 1. Mas isto já é uma função polinomial, então o resultado vai ser avaliar a função em 1 e nos dá 5. No seguinte exemplo, também vamos ter uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Se a gente calcula o limite
do numerador quando x tende a 0, vamos a obter 0. E o limite do denominador quando x tende a 0 também vai ser 0. Então, novamente, precisamos levantar essa indeterminação 0 sobre 0. Neste caso, o truque vai ser da seguinte forma. Bem, vamos a racionalizar essa expressão. Para isso, multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado radical. Lembrar, isto aqui é 1. Estamos multiplicando por 1, só que está sendo escrito de uma maneira apropriada. Tendo feito isso, podemos ver que no numerador vamos ter uma diferença de 2 quadrados. E no denominador temos essa expressão. Agora, simplificando o numerador, vamos ter simplesmente x, que podemos cortar com o x que está aparecendo aqui. E vemos que nossa função pode ser reescrita dessa forma. Logo, o limite dessa função quando x tende a 0 vai ser o limite dessa função quando x tende a 0. E aqui vemos o limite de uma função constante é a mesma, vai ser 1. O limite desse denominador seria, aqui aplicando as propriedades dos limites apresentados, seria 4. Então, neste caso, já podemos aplicar o limite de um quociente, pois o denominador, seu limite, quando x tende a 0, é distinto de 0. Então, o limite desse quociente, quando x tende a 0, vai ser 1/4. Agora, no seguinte exemplo, precisamos, para calcular esse limite, que também vai ser uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Neste caso, precisamos, para eliminar a indeterminação, lembrar essa identidade, tá? Com o intuito de, bem, fazer o seguinte. Se aqui temos, esse vai ser nosso A, esse vai ser nosso B, tá? Queremos multiplicar por uma expressão de tal forma que consiga eliminar essa raiz cúbica. Então, é por isso que usamos essa identidade aqui. Agora, vamos multiplicar por essa expressão, tá? Com esse valor de A e com esse valor de B. Isso fazemos no numerador e no denominador, tá? Para não mudar o resultado, né? Agora, bem, temos essa identidade, então isso seria A ao cubo, que seria raiz cúbica de x mais 1 ao cubo, menos 1 ao cubo. E embaixo temos x multiplicado por essa expressão. Simplificando o numerador, vemos que podemos deixar como x. E agora podemos cortar x. Então, essa expressão é reescrita como essa expressão. E novamente, já neste caso, se podemos aplicar o limite de um quociente, pois o denominador, seu limite quando x tende a 0, vai ser 3. Então, limite do numerador é 1, limite do denominador é 3. Então, o limite desse quociente vai ser o quociente dos limites, que vai ser 1/3. Bem, agora vejamos esse outro exemplo. Queremos encontrar o valor de k ou os valores de k, tal que essa função satisfaça essa afirmação de que seu limite exista quando x tende a 2. Então, como nossa função está sendo definida por partes, vamos primeiro calcular os limites laterais. Quando x tende a 2 pela izquierda, isso significa, ou seja, estamos nos aproximando a 2 por valores menores que 2. Nossa função, como está definida, é kx menos 7/4. Então, esse limite, como isto aqui vai ser uma função polinomial, o limite quando x tende a 2 pela izquierda vai ser avaliar essa função em 2. Isso vai nos dar 2k menos 7/4. Agora, quando x tende a 2 pela direita, ou seja, x está tomando valores maiores que 2 e está ficando próximo de 2, nossa função
está definida como, está por essa expressão. Então, isso vai ser igual ao limite dessa função quando x tende a 2 pela direita. Aqui vamos estar numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? O limite do numerador é 0 e o limite do denominador também é 0 quando x tende a 2 pela direita. Bem, então temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 envolvendo uma função com raiz dessa forma, x mais 2 raiz quadrada menos 2 dividido por x menos 2. Então podemos aplicar o mesmo truque que aplicamos neste caso, né? Tem quase o mesmo formato e temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então vamos a multiplicar pelo conjugado radical, que seria esse aí. Multiplicamos no numerador e no denominador, tá? Para não mudar o resultado de nossa função. Aplicamos, bem, a identidade de diferença de 2 quadrados. Isso vai nos dar x menos 2. E embaixo vamos ter x menos 2 por esse termo. Aqui, como x vai ser distinto de 2, x menos 2 é distinto de 0, podemos cortar. Temos esse resultado, essa função. Essa função aqui é a mesma que essa função para x maior que 2. De fato, para x maiores que 2, porque note-se que aqui temos x mais 2, isto tem que ser maior que 0, então x tem que ser maior que menos 2, mas aqui já estamos colocando uma restrição mais forte, né? Então, essa expressão é reescrita dessa forma, só que agora, para essa função escrita dessa forma, sim podemos aplicar a propriedade de limite de um quociente, pois podemos ver que o limite do numerador, quando x tende a 2 pela direita, existe, e também esse limite do denominador, quando x tende a 2 pela direita, existe em um número distinto de 0, que vai ser 4, portanto, o limite desse quociente vai ser o quociente dos limites, que seria 1/4. Então, agora temos, para que esse limite exista, ambos limites laterais devem existir e devem coincidir, ou seja, esse valor deve ser igual a esse valor. Então a gente faz a igualdade e encontramos que K deve ser igual a 1. Essa seria a resposta. No seguinte exemplo, temos uma função, sendo que no denominador temos esse valor absoluto, mas o valor absoluto, lembrar que é uma função por partes, né? O valor absoluto vai ser x menos 2, tá? Se x menos 2 for maior que 0, maior ou igual que 0, ou seja, x maior ou igual que 2. E vai ser oposto se x menos 2 for menor que 0, ou seja, x menor que 2. Então, essa função g, quando x é maior que 2, toma essa expressão, que podemos calcular seu limite, quando x tende a 2, primeiro percebendo de que temos uma determinação de 0 sobre 0. Tá? Agora, x quadrado mais x menos 6 pode ser escrita como x menos 2 por x mais 3. Então, aqui, como x vai ser distinto de 2, podemos cortar. Vai ficar que essa expressão é reescrita como x mais 3. Logo, o limite dessa função, o limite lateral, a gente calcula avaliando essa função em 2 e obtemos 5. Logo, quando x tende a 2 pela esquerda, nossa função ficaria dessa forma. E novamente, aqui podemos ver que vamos estar numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. A ideia é reescrever nossa função de tal forma de que consigamos eliminar a indeterminação. Neste caso, bem, já vimos que x quadrado mais x menos 6 é x menos 2 por x mais 3. E aqui podemos cortar x menos 2. Aqui ficaria menos 1.
Então, limite de menos x mais 3 sería menos o límite de x más 3. Ya vimos que ese límite era 5. Por tanto, la respuesta sería menos 5. Depois, sabendo que temos essa hipótese, o problema está pedindo determine esse limite. Bem, a gente vai escrever essa função, vamos nomear como uma função g. Obviamente, essa expressão faz sentido quando x é distinto de 1, né? Porque vamos ter que o denominador vai ser distinto de 0. Logo, fazendo as manipulações algébricas a partir dessa equação, podemos ver que nossa função f é escrita como y por x menos 1 mais 8. Agora, por hipótese, sabemos que o limite dessa função é 10. Temos o limite dessa função quando x tende a 1 é 10. Isto também conhecemos o limite. E isto também conhecemos o limite. Portanto, podemos usar as propriedades do limite para encontrar o limite dessa função. Isto seria limite dessa função mais limite dessa função. Aqui temos um produto de funções cujos limites existem. Então, o limite desse produto seria o produto dos limites. E vamos obter essa expressão. Agora, por hipótese, temos que isto é 10, mas aqui é 0. Então, teríamos 0 mais limite de 8. Quando x tende a 1 é o próprio 8. Então, a resposta ficaria 8. Logo, no seguinte exemplo, temos que calcular esse limite. Novamente, neste caso, se a gente calcula os limites em cada no numerador e no denominador, vamos ver que o limite vai ser 0. Então, estamos numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. E como temos uma raiz quadrada, tá? Já vimos um exemplo anterior, que, bem, no caso, somente aparecia uma raiz quadrada no numerador. Como agora estamos tendo outra raiz quadrada no denominador, então vamos a multiplicar pelo conjugado radical desse termo e também pelo conjugado radical desse termo. Ou seja, isto é reescrito dessa forma, certo? Aqui não existe nenhum problema porque podemos cortar e fica o que tínhamos inicialmente. Agora, isto foi feito para tentar usar identidades de tal forma que consigamos eliminar a indeterminação. Então, aqui podemos aplicar diferença de 2 quadrados. Isto nos daria 6 menos x menos 4, ou seja, 2 menos x. E embaixo temos também para aplicar diferença de 2 quadrados. Isto daria 3 menos x menos 1, seria 2 menos x. 2 menos x acima, 2 menos x abaixo. E ainda temos no numerador esse termo e no denominador temos esse termo. Como x vai ser distinto de 2, podemos cortar essa expressão, 2 menos x. Logo, o limite dessa função vai ser o limite dessa função. Só que agora o limite do numerador e o limite do denominador, quando x tende a 2, ambos limites existem e o limite do denominador é distinto de 0. De fato, é 4. Então, o limite dessa função vai ser igual ao limite dessa função, que vai ser igual ao quociente dos limites. O limite do numerador é 2, o limite do denominador é 4. Então, a resposta seria 2 quartos e 1 meio. Agora, bem, no seguinte problema queremos determinar um número A tal que esse limite exista. ¿Será posible encontrar ese número A de tal forma que ese límite exista?
Bem, nótese que o denominador pode ser escrito dessa forma. Isto não é muito difícil de ver. Agora, a gente precisa tentar decompor nosso numerador num produto de tal forma que contenha esse fator, x mais 2. Isto é porque aqui deveria ser x menos 2, pessoal, tá? Aqui deveria ser x tende a menos 2. X tende a menos 2. Porque se fosse simplesmente x tende a 2, aqui o numerador, seu limite, pode ser calculado avaliando esse polinômio em 2. E embaixo o limite seria também avaliando em 2, daria 4. Então, nesse caso, o limite seria, o cociente dos limites seria essa função avaliada em 2. Se a gente chama p de x, seria p de 2. E embaixo temos o limite seria 4. Então, essa pergunta fica mais interessante se aqui é menos 2. O limite quando x tende a menos 2. Então, se x tende a menos 2, ou seja, x não pode ser menos 2, logo x mais 2 vai ser distinto de 0. E nótese que o denominador anula-se em menos 2. Tá? Anula-se em menos 2 porque temos essa decomposição. É por isso que a ideia é tentar decompor o numerador de tal forma que contenha o termo x mais 2 para tentar cortar esse fator que aparece no numerador ou que vai aparecer no numerador com o fator que aparece no denominador. Então, se a gente tenta escrever isto como um produto de contendo x mais 2, necessariamente o outro termo tem que ser dessa forma, 3x mais um número, certo? Porque dessa forma vamos ter 3x por x, teremos o nosso 3x quadrado. A ideia é encontrar esse número b. Então, para isto, a gente faz a multiplicação, obtemos esse resultado. E agora, bem, isto é igual a isso. Isso acontece se necessariamente os coeficientes correspondentes, ou seja, a mais 3 é igual a 2b e a é igual a 6 mais b. Então, obtemos um sistema de duas equações com duas incógnitas que podemos resolver. Não é difícil verificar que a solução vai ser a igual a 15 e b igual a 9. Então, a gente conseguiu decompor o numerador como x mais 2 por... ¿Cuánto era outro fator? X mais 2 por 3x mais 9. 3x mais 9. E após cortar, então temos 3x mais 9 por x mais 2, vai ser o numerador. E no denominador temos x menos 1 por x mais 2. Então podemos cortar x mais 2 e ficaria essa função. Logo, o limite quando x tende a menos 2, como comentei aqui, o problema deveria ser aqui quando x tende a menos 2. Aqui menos 2. Esse limite vai existir, certo? Podemos aplicar limite, a propriedade limite de um quociente, pois o denominador, seu limite, quando x tende a menos 2, vai ser menos 3, distinto de 0. Então, vamos ver que teríamos menos, aqui teríamos menos 2, menos 6, menos 15, e embaixo teríamos menos 3, então a resposta seria 5. Então, agora, estamos vendo que para o valor de a igual a 15, vemos que essa função racional, seu limite existe e vai ser igual a 5. Tá?
Aqui tinha esse erro, tem que ser quando x tende a menos 2, porque já vimos, se x tende a 2, o denominador vai tender a 4, e nesse caso dá para aplicar de maneira direta a propriedade limite de um quociente. E a resposta seria p de 2 dividido por 4, sendo que nosso p é esse polinômio aqui. Então, se x tende a 2, bem, para qualquer número a, sempre vai existir o limite e esse seria o valor, que vai depender do número a. Já o problema fica mais interessante quando x tende a menos 2. Nesse caso, quando x tende a menos 2, estamos vendo que para a igual a 15, o limite dessa função vai existir e vai ser igual a 5. Finalmente, vamos fazer um exemplo sobre como aplicar o teorema de sanduíche. A gente quer calcular o limite de essa função. E para isto é importante saber ou lembrar que, bem, temos que nossa função seno varia entre menos 1 e 1. Obviamente, isto para todos os x distinto de 0, tá? Porque 1 sobre x só faz sentido quando x é distinto de 0. Logo, se a gente multiplica por x quadrado a ambos lados, vamos obter, a desigualdade vai ser mantida porque x quadrado é maior ou igual que 0. Vamos obter essas desigualdades. Agora, essa função e essa função, quando x tende a 0, ambas tendem a 0. Logo, pelo teorema do sanduíche, isso necessariamente leva a concluir que a função que está no meio, seu limite também existe e vai ser igual a 0. Então, o limite dessa função é 0. Muito bem, pessoal. Então, essa foi nossa aula sobre propriedades dos limites e exemplos resolvidos.